Evidentemente, o que nos interessa é tratar bastante da Idade Média, que é tão atacada por ser a época em que a Igreja Católica teve maior influência sobre toda a humanidade. E por isso os inimigos da Igreja atacam muito. Nós começaríamos então por defendê-la, mostrando qual é o bem que a Igreja fez ao mundo na Idade Média. A Igreja é o corpo místico de Cristo e só podia ter feito um bem enorme à humanidade. Aqueles que chamam a Idade Média de Idade das Trevas são aqueles que detestam a luz. São as corujas da história que falam mal da Idade Média. Porque para as corujas o sol é treva, a noite é que é luz. Então são esses morcegos da história que detestam a Idade Média e chamam a Idade das Trevas. A época em que a Igreja teve maior influência, em que a luz de Cristo iluminou todo o mundo. E é claro que, para aqueles que detestam a luz, a Idade Média é a Idade das Trevas. Assim como os morcegos consideram o dia tenebroso, assim também esses inimigos de Cristo, luz de Deus, inimigos da Igreja Católica, eles não veem a luz de Cristo, eles não veem a luz da Igreja e a chamam de treva. Eles falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, da ignorância, da violência, da estupidez, da barbárie. Ora, isso é absolutamente contra a realidade. A Idade Média foi uma idade apaixonada pela luz. Tudo na Idade Média falava de luz. Primeiro ponto importante, eles dizem Idade das Trevas porque consideram que o mundo moderno, a idade do racionalismo, dominada pela razão humana, esse mundo seria o mundo luminoso, é o mundo do iluminismo. Já os renascentistas, antes do iluminismo, tinham chamado a Idade Média de Idade Gótica, quer dizer, Idade dos Godos. E criticando a Idade Média como Idade dos Bárbaros Godos, sem querer eles deram um nome bonito. Porque na língua germânica dos bárbaros, Gott é Deus, e gótico quer dizer divino. É o adjetivo de Gott, na verdade. Então, querendo ridicularizá-la, acabaram dando um nome muito conveniente. Porque a Idade Média foi a Idade da Luz. Eles costumam dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas porque dizem que a Idade Média foi a época de ignorância, em que dominava a fé e não a ciência, não o saber, não a verdade. E por isso, então, ridicularizam aqueles tempos bárbaros como se fossem tempos de ignorância. Ora, os que dizem isso nas escolas, nas faculdades, estão numa contradição enorme. Porque foi a Idade Média exatamente que, aplicando a ordem de Cristo e de ensinar a todos, que estabeleceu e estabeleceu as universidades. A universidade, a faculdade, começou na Idade Média. Não havia isso antes. Na Antiguidade, não havia universidades. O saber na Antiguidade era um saber secreto. Não, porque na Antiguidade o que valia era o poder. E como o saber traz poder, procurava-se não ensinar para todos. Cada mestre tinha um grupo de discípulos que ensinavam só para eles. Pitágoras, lendário, mas grande filósofo e matemático, ele exigia até juramento dos discípulos para não contarem aquilo que ele ensinava. O famoso teorema da quadrada hipotenusa igual a suma dos quadrados catetos, teorema de Pitágoras, havia juramento dos discípulos dele para não contar o que era. Todo o ensinamento de Pitágoras era secreto. Mesmo Platão, muita coisa era secreta. Então, na Antiguidade, o saber era seletivo, ensinava só para alguns que eram preferidos de um mestre e nunca para todos. Assim, não era para todo o povo, mas era para um número razoável. Quer dizer, o nível intelectual era muito grande em Atenas, mas muito mais alto na Idade Média. Cristo mandou ir ensinar a todos. Por isso a Igreja, desde que ela pôde ter liberdade, ela estabeleceu a escola. Então, quando surgiram as primeiras igrejas, logo junto à igreja tinha uma escola para ensinar a ler, ensinando a ler através da Sagrada Escritura. Sempre foi assim. Na Idade Média, onde é que se ensinava? Nas abadias primeiro, e depois nas catedrais. Nas cidades, quando surgiu o grande movimento de urbanização no século XIII, que as catedrais citadinas começaram a ter maior importância que as abadias, imediatamente se fundaram as universidades. As primeiras universidades foram universidades, as faculdades primeiras foram faculdades de medicina, porque o primeiro bem é manter a vida. Claro. Depois se fundaram faculdades de direito, Bolonha, por exemplo. Montpellier de medicina, eu creio que a de Salerno, de Salerno, era também de medicina. A de Bolonha era de direito. E finalmente a de teologia, que é a Universidade de Paris, a famosa Sorbonne,
fundada por um homem com esse nome. Então, esses coitadinhos que falam mal hoje da Idade Média, eles estão numa contradição imensa. Se há faculdades e se há escolas, é porque a igreja fundou a escola e a faculdade. Tá claro? Era para todos, e era um ensino de alto nível. Para se saber como era esse ensinamento, basta dizer que a Suma Teológica é o conjunto de perguntas que os alunos faziam a São Tomás e que ele respondia sistematicamente, discutindo uma questão, dava primeiro os argumentos falsos a favor de uma tese, depois dava o argumento contrário, depois dava a solução, respondia a cada argumento falso e fazia triunfar finalmente a verdade. Além disso, então, uma aula na Idade Média era um verdadeiro debate. Na Idade Média se ensinava o professor chamado leitor, porque ele lia os livros antigos e os comentava. Então era o lente, como se diz hoje, aquele que lê. Então ele lia um livro da Antiguidade, ou a Sagrada Escritura, e comentava para os estudantes. Podia se interromper à vontade. Todo professor era obrigado a debater. Então havia debates públicos com os estudantes, e eram debates pinga-fogo, quentes. Mas havia, além disso, debates entre professores, entre filósofos. Então ocorriam tantos estudantes que eram obrigados a colocar bandeiras ao lado, era em praça pública, bandeiras para onde ia o vento, para o público correr na direção do vento e não perder palavra. Tá entendendo? Hoje em dia, que nós temos tanta cultura, o que vai se ver é a luta de boxe entre o Mike Tyson e o Maguila, para ver quem dá mais soco na cara do outro. Essa é a cultura do século XX. E na Idade Média, viu-se debates de filosofia. O debate entre São Bernardo e Abelardo ficou famoso. Então, milhares de pessoas indo a Sens, S-E-N-S, Paris era só bispado, Sens era o arcebispado. Na Catedral de Sens foi esse debate, mas um debate que foi curtíssimo, porque São Bernardo, logo na acusação a Abelardo, liquidou com ele e fugiu. Mas havia milhares de pessoas para assistir. A Idade Média, então, foi uma época em que se estudava e de alto nível. Então, foi a Idade Média que produziu filósofos como São Tomás, um teólogo como São Tomás, como São Boaventura, o Santo Alberto. Santo Alberto foi mestre de São Tomás, como Alexandre de Alès. Quer dizer, eram filósofos de altíssimo nível. Porque deve-se compreender o seguinte: muitas vezes o estudante pensa que na Idade Média grande filósofo foi São Tomás e não havia mais nenhum. Isso é um absurdo. Assim como numa planície não se levanta de repente uma montanha, na planície amazônica, não aparece de repente uma montanha sozinha, o Everest, sem nada ao lado, assim na história nunca aparece um grande homem sozinho. Aparece sempre um grande homem cercado de gênios um pouco menos que ele e assim por diante. Toda montanha está numa cordilheira e todo gênio tem em volta de si uma multidão de homens de grande valor que o cercam. Porque se houvesse um gênio sozinho, só São Tomás, quem que era aluno desse gênio? Se nós tivéssemos com São Tomás a multidão que nós temos hoje, eles não aprenderiam nada, São Tomás não teria alunos, porque é muito difícil. A Suma Teológica é difícil de estudar lá hoje. Então, o ensino na faculdade é enorme. A Idade Média não produziu apenas na filosofia, sim. Ela produziu, por exemplo, um homem como Dante, que era um homem de más ideias, mas um poeta inigualável. Eu não conheço Homero e a Ilíada e a Odisseia em grego, eu não estudei grego. Dizem que a Ilíada e a Odisseia são superiores à Divina Comédia. Eu conheço bem a Divina Comédia, conheço também os Lusíadas. Dante é um espetáculo. As ideias dele não são tão espetaculares, são bem más. Mas a maneira de expor, de escrever, a maneira de pensar é fantástica. Não se pode imaginar que Dante fosse um único poeta. É claro que para ter um gênio daquele, ele devia ter tido uma porção, uma multidão de poetas um pouco menores que ele, que o cercavam. Havia uma escola de poetas como eles. Era uma escola ruim, a do Dolce Estilo Novo, do Doce Estilo Novo. Mas eram poetas de altíssimo valor. Tá claro? Então a Idade Média não produziu apenas a Suma Teológica. Ela produziu a Divina Comédia, que é das obras de literatura mais espetaculares que houve. E assim, uma porção de outros terrenos. O direito na Idade Média alcançou um altíssimo valor em Bolonha. É de uma profundidade enorme, discutindo as questões jurídicas com profundidade, com agudeza,
com finura de intelecto. Poucas vezes houve tanto valor jurídico quanto naquele tempo. E assim nas outras coisas. Claro que em outras ciências podia alguém argumentar que havia menos coisa, menos saber. Sim, claro. Porque não se tinham os meios técnicos que possuímos hoje. Mas foram eles que estabeleceram as bases. Tá claro? Se é possível construir um grande edifício, é porque alguém construiu os fundamentos. Se os fundamentos não foram bem postos, não dá para construir um grande edifício. Se depois foi possível construir uma grande ciência, foi porque a Idade Média estabeleceu os fundamentos disso. Tá claro? Na física, por exemplo, quem estudava a Idade Média? Essa idade das trevas, eu disse, era apaixonada pela luz. Sim. O que eles estudavam mais em física? A ótica. Claro. A ótica. Estudavam todo o problema, os problemas de ótica, de transmissão da luz, de refração da luz, do prisma. Conheciam profundamente isto. Então, a Idade Média fez a universidade. E foram universidades gratuitas, tá certo? Que se estenderam por toda a Europa. E eram muitas universidades. Tá claro? Em Portugal houve Coimbra, na Espanha Salamanca, tá certo? Depois Alcalá, e na França foi Montpellier, foi depois a Sorbonne, tá certo? Na Itália foi a Universidade de Bolonha, a de Nápoles, a de Salerno. Foram depois na Inglaterra, Oxford, na Alemanha, a Universidade de Colônia, a de Praga, que foram se multiplicando até em Uppsala, lá em cima nos países escandinavos. Assim como a igreja fez colonizar toda a Europa e cultivar tudo, desde o polo até o Saara, o círculo polar até o Saara, a igreja espalhou por toda parte a universidade.